Domingo, 21 de setembro. Perseguição, emboscada e um crime brutal. O Fantástico começa com a investigação sobre a morte do ex-delegado-geral de São Paulo. Quem executou Rui Ferraz Fontes? Documentos exclusivos mostram que ele estava na mira do PCC. E novas imagens revelam a movimentação do delegado e dos assassinos. Rui Ferraz Fontes, delegado aposentado da Polícia Civil de São Paulo e, desde janeiro de 2023, secretário de Administração de Praia Grande na Baixada Santista. Segunda-feira, 9h51 da manhã. Nós temos aqui no fundo do Paço Municipal uma área de estacionamento dos secretários. Então ele passa por duas cancelas, onde tem o reconhecimento facial, consegue ingressar, estaciona o carro e por dentro do Paço Municipal ele consegue acessar a sala dele. Essa é a voz de um dos secretários da Prefeitura. Por segurança, ele não vai mostrar o rosto, mas detalhe o que aconteceu naquele dia. Fim de tarde e Rui Fontes ainda está no trabalho. Do lado de fora, os assassinos planejam a emboscada. Esta SUV preta encosta. A cerca de 2 quilômetros dali, essas imagens exclusivas mostram a chegada de um outro carro que seria usado na fuga. Então aí, ó, nós vemos um veículo que estava na cobertura, né? Ele dá a volta no quarteirão e se posiciona, porque aquela primeira rua ali, ela é contramão. Então ele vai dar a volta no quarteirão e vai se posicionar bem naquela esquina ali. Rui passa pela catraca às 18h13. Chega ao carro 1 minuto depois e vai embora. Ó, o carro branco parado na esquina, ele vai passar por ali. Passou, ele já liga o carro, provavelmente já deve ter avisado pelo celular, né? Que passou e ele vai acompanhando, né? E quase bate num outro carro. Rui segue o seu caminho, vira à esquerda na rua seguinte. O Logan branco acompanha, mas não entra. Passa bem lentamente e segue em frente. E aí a gente observa que lá na frente tem a SUV estacionada aguardando, bem na esquina. Ali, obrigatoriamente, o Dr. Rui ia ter que reduzir a velocidade para fazer a curva, né? E ali já começam os disparos. A gente pode ver o clarão dos disparos do fuzil. Começa uma perseguição. Os dois carros seguem pela rua e quase na esquina um novo tiro é disparado. Logo depois, Rui tenta dobrar na avenida, bate em um ônibus e capota. 3 homens aparecem e se posicionam para executar o crime. Um deles fica dando cobertura, outros 2 se aproximam do carro da vítima e atiram. E o motorista começa a manobrar o carro para facilitar a fuga. Em menos de 40 segundos, deixam o local. E aí a gente vê que eles recuam e a gente tem também o acompanhamento da fuga deles, né? Por onde eles passam, você vê que as câmeras conseguiram pegar tudo. E aí ela vai para aquele primeiro ponto que nós vimos lá, onde você vê os veículos chegando no local. O veículo estava ligado com a chave do contato, porém as portas travadas, né? Eles chegam ali, ó, os 2 veículos, eles ficam desesperados tentando abrir, não conseguem, né? Os criminosos fogem nos outros carros. A SUV preta foi incendiada próximo dali. O último registro do Logan branco no dia do assassinato foi às 18h21, num dos acessos a uma rodovia. As mais de 3.000 câmeras que vigiam a cidade permitiram acompanhar toda a movimentação no dia do crime e antes também. O sistema de segurança aqui da Prefeitura de Praia Grande identificou que o ex-delegado Rui Ferraz Fontes já vinha sendo monitorado pelos criminosos há mais de um mês. Um dos veículos ele já estava andando desde o dia 18 do mês passado aqui, mapeando talvez o caminho do Rui para poder agir. Uma pesquisa no banco de dados da Central de Monitoramento mostrou que o Logan branco já vinha circulando por Praia Grande, sempre durante a semana, quando Rui Ferraz Fontes dava expediente na Prefeitura. Tudo que a gente registra, que fica aqui andando, as imagens, a passagem de veículos, fica armazenado por mês aqui. Foi esse sistema que também revelou a existência do carro que ficou abandonado durante a fuga. Todo esse material já está com a polícia. A primeira prisão de um suspeito aconteceu na quinta-feira.
Segundo os investigadores, um informante anônimo indicou que Daisli Oliveira Pires teria ido até esta casa em Praia Grande para pegar um dos fuzis usados no atentado. A casa fica numa rua tranquila, uns 10 minutos do local do crime. E, inclusive, já foi periciada e foram encontradas várias impressões digitais, que podem ser de turistas, já que a casa era de veraneio, ou dos criminosos. Agora, os investigadores vão ter que separar todas essas identificações. A casa teria servido de base para os bandidos. Tem 2 andares, piscina, churrasqueira. Tivemos acesso à foto de um dos quartos. Os investigadores acreditam que a arma estaria em cima desse beliche. Outras 3 pessoas também estão presas. Luiz Henrique Santos Batista, o Fofão. A suspeita é que ele tenha ajudado na fuga de um dos bandidos. Rafael Dias Simões, que se entregou e, de acordo com a polícia, teria participado do crime. E William Marques, o dono da casa em Praia Grande, que se entregou na madrugada de hoje. Há ainda 3 suspeitos que estão foragidos: Flávio Henrique de Souza e Felipe Avelino da Silva, o masquerano. As digitais deles foram encontradas no carro que ficou abandonado. E Luiz Antônio Rodrigues Miranda, que teria dado a ordem para Daisli buscar a arma. A polícia ainda tenta descobrir qual a motivação do assassinato e trabalha com 2 possibilidades. Uma teria a ver com o trabalho de Rui à frente da Secretaria Municipal de Administração. Já a outra seria uma vingança armada pelo PCC para eliminar um antigo desafeto. Felipe Avelino da Silva e Rafael Dias Simões têm ligação com o PCC, segundo a polícia. Rui entrou na Polícia Civil de São Paulo nos anos de 1980 e sempre foi um dos delegados mais ativos no combate à facção criminosa. Em 99, foi responsável pela prisão de Marcos William Camacho, o Marcola, que se tornaria o principal chefe do PCC. Munição, explosivos, drogas. Em maio de 2006, Rui investigou os ataques do PCC que levaram terror a São Paulo. Ele já havia sido ameaçado e jurado de morte pelo PCC desde 2006. Em 2019, logo depois de assumir como delegado-geral o cargo mais alto da Polícia Civil de São Paulo, Rui comandou a transferência de 22 chefes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Meses depois, a polícia prendeu um grupo conhecido como Bonde dos 14. Durante uma das audiências sobre o caso, o próprio Rui falou sobre ser jurado de morte. Policiais fizeram uma investigação e descobriram que havia, no meio do PCC, uma ordem para matar algumas autoridades. E o meu nome estaria entre elas. É uma carta entre eles determinando essas mortes. Rui ficou no cargo de delegado-geral até 2022 e se aposentou no ano seguinte, mas deixar a polícia não o afastou das ameaças. Essas ordens nunca foram retiradas, inclusive a minha, elas estão de pé. O Fantástico teve acesso a um relatório que fala de execuções de autoridades, um relatório recente de 2024. O senhor tem conhecimento desse relatório? O senhor sabia desse relatório? Esse relatório foi produzido no âmbito de uma investigação que nós mantínhamos em relação a um integrante do PCC que chefiava um setor denominado Sintonia Restrita. A Sintonia Restrita era o setor da facção que era responsável por planos de resgate e atentados contra a autoridade. As ordens saíam de dentro dos presídios. O que eu quero deixar bem claro é que não saíram bilhetes ou cartas da Penitenciária Federal. O que saíram de lá foram ordens verbais codificadas através de advogados, através de familiares, não só de presos da cúpula, mas de outros presos que conviviam com a cúpula na mesma unidade prisional. Depois, essas instruções eram repassadas ao criminoso Janéferson Aparecido Mariano, o Nefo. Foi no celular dele que o Ministério Público encontrou as informações que estão neste relatório, chamado de bate-bola. O item 3 tratava dos planos para sequestrar o senador Sérgio Moro, que tinha sido ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Na época, os envolvidos foram presos. Depois que o Ministério Público descobriu nos arquivos pessoais de Nefo o plano para os ataques,
o próprio PCC teria julgado e condenado o preso à morte por não proteger essas informações. Nefo foi assassinado dentro desta penitenciária de segurança máxima em junho do ano passado. O item 16 do bate-bola falava de perseguição ao promotor Lincoln Gaquia e também ao ex-delegado Rui Fontes. Em 2024 eu avisei que estavam cobrando a morte dele. Ele já não era mais delegado geral, ele já estava aposentado, estava trabalhando já em Praia Grande. Ele disse que sabia que tinha essa animosidade com o PCC, mas que estava tudo bem, mas me pareceu um pouco preocupado. E ele me disse o seguinte, falou, doutor Lincoln, o senhor está mais tranquilo porque o senhor está muito bem protegido pela sua escolta. Ele falou, eu, como aposentado, eu não tenho esse direito. Rui revelou essa mesma preocupação durante uma entrevista realizada para um podcast do jornal O Globo em parceria com a rádio CBN. Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Tá, beleza. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu estava pouco me importando. Porque eu teria estrutura para me proteger. Hoje eu não tenho estrutura nenhuma. Nossa, tem razão. Rui não chegou a pedir proteção segundo o governo do estado de São Paulo. E não existe uma lei que garanta escolta para policiais aposentados. Ele também não usava um carro blindado quando foi assassinado pelos bandidos. A defesa de William Marques, dono da casa de Praia Grande, disse que foi surpreendida com a decretação da prisão dele e reafirma a disposição de colaborar com as investigações. Já o advogado de Rafael Dias Simões negou a participação do cliente no assassinato. Quase no momento em que ocorreu o crime, ele estava pegando a sua filha no trabalho, ou na escola, e estava também trabalhando, onde ele bate cartão de ponto. Não conseguimos contato com os advogados de Daisli Oliveira Pires e Luiz Henrique Santos Batista. Os investigadores seguem atrás dos foragidos, dos outros envolvidos e da motivação do crime. E a gente não descarta as possibilidades, se a execução foi motivada por conta do combate ao crime organizado durante toda a carreira do delegado ou por conta de uma atuação atual como secretário municipal em Praia Grande. Agora, que há participação do crime organizado, para nós não resta dúvida. Pode ter sido um crime cometido por outros atores que não o PCC, mas dificilmente isso seria executado se o PCC pelo menos não desse anuência. Ele veio para ver se ele virava a página policial dele. Ele falou a semana passada para mim uma fala que ele falou assim, amor, eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem trabalhando.